A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. Eu sou Isabelle Moreira e estamos começando mais uma temporada do podcast A Voz da Poesia. Por aqui, vamos poetizar e prosear à vontade. Falaremos de arte, literatura e muito mais. Vem comigo e vamos espalhar poesia. Olá, minha gente! Neste episódio de hoje, vamos conversar com Anildomar Williams, que é ator, escritor, produtor cultural e pesquisador da história do cangaço. Domar, seja bem-vindo ao nosso podcast e obrigada por ampliar esta voz da cultura. Belinha, eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando com você, conversando com as pessoas. E é necessário que essas coisas aconteçam, porque a gente precisa trabalhar a possibilidade de estimular as pessoas a pensarem, a raciocinarem, a entenderem, a ter uma leitura do mundo, não somente da história, não somente da cultura e da arte, mas do conjunto mais ampliado da sociedade. Essa leitura, quando a gente tem, a gente aprende de uma forma melhor os caminhos e os passos necessários para a construção da cidadania, o que é o que nós precisamos. E um podcast como esse é uma contribuição maravilhosa nesse debate e nessa estrada que a gente se propõe a ajudar a construir, ajudar a abri-la. Anildomar, você é um estudioso respeitado e reconhecido da história do cangaço. Me conte um pouquinho quando e como iniciou essa tua trajetória. Ô, Belinha, as pessoas me perguntam, faz quanto tempo que tu estuda o cangaço? Eu digo, olha, eu tenho tantos anos, então é esse tempo. O tempo que eu tenho de idade é o tempo que eu estou pesquisando, porque eu nasci dentro de uma família que tinha uma relação estreita com o cangaço. Eu fui criança vendo o seu Isaías Vieira, que no cangaço foi o cangaceiro Zabelê, eu vendo o cangaceiro Cajarana, eu vendo o Davi Jurubeba, que era da polícia, que combateu os cangaceiros, João Gomes de Lira. Eu fui criança frequentando a casa de Zé Saturnino, o primeiro inimigo de Lampião, e outros personagens da história, né? Então, eu sempre fui muito curioso, sempre me chamou a atenção esse capítulo da história do Brasil, que é o cangaço. Eu não tenho assim uma data. Para você ter uma ideia, em 1976, eu tinha 14 anos, em 76. E eu me lembro que eu já colecionava fotografias, matérias de jornais, livros, versos de cordéis, que falava de Lampião. Então, eu sempre estive envolvido nisso daí. Agora, o que aconteceu comigo foi que, no iníciozinho dos anos 80, que eu comecei a organizar o que eu tinha. Então, um marco importante está aí, quando eu comecei a organizar. E foi quando eu percebi também a quantidade de coisas que eu tinha. Porque, por exemplo, em 1978 ou 79, eu tinha um gravador, daqueles gravador grandão de fita, né? Tudo que o cabo andava com ele pendurado no pescoço, né? Feito uma bolsa, né? Uma coisa bem matuta mesmo, né? Ou de paulista, né? Eu ganhei um gravador desse de uma irmã minha que morava em São Paulo. Ganhei de presente nos meus 15 anos, em 77. Mas em 78, eu gravei entrevistas com Dona Especiosa, que foi costureira de Lampião. Gravei com Davi Jurubeba, gravei com o seu João Gomes de Lira, que era da polícia. Fiz fotografias com pessoas importantes da história do cangaço. Então, quando ninguém estava interessado, eu estava, de forma intuitiva, juntando essas peças, tentando entender essa história. Então, eu não tenho assim um marco a partir de tal tempo, mas eu posso lhe assegurar que toda a vida eu estive envolvido nessa história de cangaço, nessas tramas dos cangaceiros e das volantes. Eu sempre fui muito fascinado por essa história. E é um fascínio que me trouxe para a minha fase de adulta,
e eu carrego até hoje. Para sorte nossa, você traz essa pauta de uma maneira muito forte. Doma, você é autor de vários livros que contemplam a pauta do cangaço. Inclusive, eu pude participar de alguns lançamentos seus, enquanto plateia, declamadora, e no seu último livro lançado, eu fui mediadora. Esta obra, precisamente este último livro, traz uma abordagem interessante sobre a influência do cangaço em várias modalidades artísticas. Eu gostaria que você comentasse para a gente um pouco desta sua obra, aproveitando para exemplificar onde o cangaço aparece, para além dos causos e memórias, onde o cangaço também pode ser encontrado. O cangaço aparece em todas as linguagens artísticas, da cultura popular, cultura erudita, na cultura clássica e em todas as linguagens. Você encontra o cangaço, para mim, o master é no artesanato. Eu quero me referir ao artesanato em todas as formas de artesanato, do pano pintado lá, no crochê, no bordado, à madeira, ao couro, à pedra, né? Então, ao biscuit. Então, em todas os segmentos do artesanato, você encontra o cangaço. No cinema, para você ter uma ideia, em 1936 já foi rodado 2 filmes sobre Lampião. Se eu não me engano, o filme chamava Filho Sem Mãe, e o outro de Abraão Benjamin, que foi com imagens de Lampião. Uma Sim. película que rodou nos cinemas do Recife, de Salvador, do Rio de Janeiro, que era a capital da República. E, posteriormente, são dezenas ou centenas de filmes que você encontra Lampião ou Cangaço. Na literatura de cordel nem se fala. Eu tenho mais de 1000 títulos só na literatura de cordel. Na música é outra influência larga. Você encontra o cangaço na nossa música por grandes nomes de expressões da MPB, como cantador regional, como músico regional, como orquestras, como óperas, que faz a abordagem do tema cangaço, e muitos deles com a personagem de Lampião. No teatro, são centenas de peças de teatro que existem. Quando eu estou falando isso, não é somente coisas do sertão, não. É em todas as regiões do Brasil. Né? Na teledramaturgia, os maiores sucessos de televisão, até hoje, ainda hoje imbatível, que foi aquele Lampião e Maria Bonita, que fez com o Nelson Xavier e a Tânia Alves, que foi exibido em um dos grandes canais de televisão. Né? Teve outras novelas, a Mandacaru, né? E muitas novelas que fizeram essa abordagem. Né? Na poesia, que para mim é a linha mais direta da identidade do cangaço, está na poesia, porque a poesia se desdobra para a musicalidade e no sentimento mais puro do que exatamente foi o cangaço, que está na literatura de cordel, e, mais importante, nas poesias de cangaceiros que eram poetas, a partir de Lampião, de cangaceiros que eram músicos, como Zabelê, como Gitirana, né, que executavam instrumentos musicais, né, o fole de 8 baixo ou a viola. Né? Então, nesse universo da arte, nós encontramos um DNA do cangaço em todas as linguagens, sem nenhuma exceção. Na moda, na arquitetura. Por isso eu não me canso de afirmar que o cangaço, que a nossa cultura, a nossa identidade cultural, ela tem o DNA de Lampião. Não adianta a gente achar que o Lampião seja herói, ou que o Lampião seja bandido, ou que o Lampião seja um facínora, ou que o Lampião seja um Robin Hood. Eu não estou falando desse clichê. Eu estou falando de cultura, eu estou falando de influências. Então, eu não tenho nenhuma dúvida a respeito dessa influência do cangaço nas artes, na cultura, em nossa identidade. Inclusive, Domar, você falou do cangaço no cordel e no cangaço no teatro também.
E você é diretor de um espetáculo que a Fundação Cultural Cabras de Lampião, o grupo Cabras de Lampião, tem apresentado, que é a chegada de Lampião no Inferno, né? Baseado numa linguagem híbrida do cordel. Fale um pouquinho dessa direção. O espetáculo foi para o Teatro Santa Isabel, no Recife. Como é que tem sido essa experiência, que tem tido uma crítica bem positiva em torno deste espetáculo? A chegada de Lampião no Inferno é inspirada na obra homônima de José Pacheco, A Chegada de Lampião no Inferno, né? Já houve até hoje dezenas, eu diria até que centenas de adaptações para palco, para teatro, né? Ou de boneco, ou de sombra, de mamulengo, ou de gente mesmo, ou de teatro de rua, ou de palco à italiana. Já houve muitas, né? Em 1983, nós nos inspiramos na de José Pacheco e trouxemos para a realidade atual. Né? Isso em 83. Em 84, nós estreamos essa peça. Foi, inclusive, a primeira peça de teatro de Serra Talhada, que foi para Garanhuns, que foi para Caruaru, que foi para Arco Verde, que foi para Recife e para as cidades daqui do entorno de Serra Talhada. Então, em 86, a peça morreu, acabou, ficou para lá. Aí, durante a pandemia, aí Karl Marx, que gosta de cutucar o cão com vara curta, aí ele disse, ei... Que é seu filho e não tem a quem puxar? Exatamente, Não roubou de ninguém. E se falar da mãe, desarreda, viu? Se mãe, desarreda, já a gente fala desse fuxico da mãe. Tá certo, tá bom. Então, aí nós fizemos essa remontagem da Chegada de Lampião no Inferno, que tem sido um trabalho muito bom. Né? Tem um enredo simples, Lampião começa vivo aqui na Terra, é morto e vai para o inferno. No inferno, ele trava uma série de diálogos com os cães, com o cão coxo, com a trepadeira, com o diabo rei, que fazem paralelo da situação social, econômica, política, de uma forma bem humorada, bem cordelesca, né? Sobre a situação do inferno e a situação do Brasil. Né? Aí entra Padre Cícero em cena, que a gente tentando dar esse cunho dessa influência religiosa. Então, a peça ela trata desse assunto. É um tema sério, mas a gente traz de forma humorada. Mas também eu trouxe no teatro o Massacre de Angico, a morte de Lampião, que é um grande espetáculo, você já viu apresentado ao ar livre aqui em Serra Talhada, é um texto meu, né? Em outras linguagens também. Belinha, no início dos anos 80, eu fico. Nos anos 80, no início, não, já no final dos anos 80 e entrando nos anos 90, eu pensava que a gente, imaginando que a gente poderia falar do cangaço não apenas de livro, só livro. Sim. Já que tem o cangaço em várias linguagens, nós vamos trabalhar o cangaço em várias linguagens. Então, aí, mais uma vez, provocado por Max, por Álvaro Severo, por Camilo Melo, alguns companheiros nossos, nós escrevemos alguns curta-metragens, como O Papa Amarelo, O Fogo da Serra Grande, A Cadeia de Vila Bela. Fizemos documentário chamado Chachado, a Dança de Guerra dos Cangaceiros. Aliás, Chachado, a Dança de Cabra Macho. Contribuímos na publicação de cordéis. Nós temos uns 2 versos que foram publicados com poetas nossos. Fizemos o cangaço na musicalidade, lançamos os CDs Memória Musical do Cangaço, com músicas feitas pelos cangaceiros. Ou musicando a poesia dos cangaceiros. Então, outras linguagens. Né? O nosso principal é a dança, que a gente explora o chachado, e a memória enquanto museu também. Nós também criamos o Museu do Cangaço. Então, o cangaço ele está no nosso entorno, eu estou dizendo do nosso, da Fundação Cabras de Lampião, de mim, sem nenhuma pretensão de usar esse termo, está no meu entorno, em todas as linguagens, feito por a gente mesmo.
Se eu não canto, mas arranjei quem cantasse. Se eu não faço cordel, mas arranjamos quem fizesse. Se eu não pinto, mas arranjamos pessoas das artes plásticas que pintaram trabalhos nossos nos muros daqui do museu para fazer ilustração de livros, exposição de quadros, né, com a temática cangaço. Então, assim, a gente é arrodeado de cangaço. Para mim, o cangaço é o ar que eu respiro mesmo. E quem não quiser, me asfixie. Você falando desse respiro do cangaço, e que é um ar que não é só seu, por isso que ninguém asfixia, porque Serra Talhada tem respirado isso, e não é à toa que Serra Talhada é a maior cidade do Pajeú, em vários aspectos, e tem tido cada vez mais destaque nos sertões, crescendo em diversos pontos, inclusive num calendário cultural que é bastante ativo, eu acompanho e participo de boa parte dele, e também nas potencialidades turísticas do município. Eu pude atestar de perto em diversos momentos no decorrer do ano, e nos últimos tempos, inclusive curso que vocês fizeram por aí para condutores de turismo, a abertura e a estruturação de trilhas, que isso tem sido uma coisa recorrente, revitalizações de pontos turísticos, enfim, essa movimentação, né? Você falava do massacre de Angico, que se torna um espetáculo gigante a céu aberto, com públicos que vêm de vários lugares, um cenário gigante que vocês fazem, uma estrutura realmente de embelezar. O Encontro Nordestino de Chachado também, que Serra Talhada é sede, e também é uma produção de vocês, que eu pude ver grupos de outros lugares do Sudeste, do Centro-Oeste, grupos do Sul do país, fazendo comunicação com a dança, com o chachado. Domar, neste ponto, dessa manifestação toda, desse respiro que você tem, que Serra Talhada tem, que o Pajeú, consequentemente, tem, que atrai gente de todos os lugares, esse lampião, ele continua aceso também na movimentação econômica da cidade? Ô, Belinha, sem perder de vistas, pelo contrário, muito bem solidificado em nossas raízes, a gente entra nesse viés da discussão econômica. Não tem como. Não tem, porque se você não discutir, se você não pautar isso daí, outras pessoas vão aproveitar o seu trabalho e vão pautar para eles. É o que acontece com a cultura popular, que você conhece muito bem essa história, né? Quando a gente começou a discutir essa questão do viés turístico, foi também com o olhar dessa questão econômica, porque os hotéis lucram, as pousadas, os restaurantes, as lojas, elas lucram nisso daí. E nós começamos a trabalhar dois aspectos do turismo. O turismo de eventos, com o Massacre de Angico, com a Feira Literária, com o Encontro Nordestino de Chachado, e fora os eventos de período de ciclo da cidade, que a gente sempre inclui essa questão do cangaço, mesmo quando se trata do carnaval ou da festa de setembro, né, ou do São João. O São João já vem também carregado de cangaceiro, né, já é uma tradição no país inteiro. Aí nós começamos a ver outra questão, o atrativo de museus. Serra Talhada tem o Museu do Cangaço e o Museu da Cidade, que é a Casa da Cultura, já são mais atrativos, os eventos e os equipamentos. E nós começamos a ter um olhar assim, bem atencioso com isso daí, com discussões entre as cidades do Pajeú, discussões com outras experiências de outras regiões do Brasil. A gente viu que deveríamos ter trilhas. Existe um público, tem uma fatia da sociedade que já é preocupada em estar no meio do mato, está curtindo o meio ambiente, preservando o meio ambiente. Então, nós decidimos criar trilhas a partir de preservação e de reflorestamento. A gente não queria trilha por trilha, levar o cara para ir lá da Serra Talhada, na Mata da Pimenteira, apenas para ir na Mata da Pimenteira. Não, vamos reflorestar, vamos preservar, vamos cuidar para poder a gente dizer que temos. Porque eu não acho bacana levar as pessoas para um determinado local sem que não haja
os quesitos necessários para que fique confortável. O cara vê o que é belo, e o belo é preservar. Então, aconteceu também com o sítio Passagem das Pedras, com a chegada de Sandino, o envolvimento de Sandino, todo cheio de novas ideias, caba novo, todo complicado no meu juízo, porque pense num menino complicado, porque as ideias dele é para o E é cara... seu outro filho e também não roubou de ninguém este abuso todo de insistência nos projetos. Pronto, aí... Ainda bem, né? Aí, pronto, aí Sandino disse, vamos criar rotas, trilhas aqui. Então, nós fizemos um trabalho muito bacana de reflorestamento, de criação de trilhas, um volume muito bacana de pessoas que quer ir para o meio do mato ficar escutando passarinho cantar. Que negócio maravilhoso! Pessoas que querem ver o xique-xique, o mandacaru, ver os pássaros, ver os animais de perto. No mínimo saber que ali tem. Então, esses cuidados a gente começou a trabalhar. E isso tem uma influência muito bacana na questão econômica. As pessoas passam a se preocupar em deixar tudo bonito, que tenha uma receptividade legal. E essa receptividade, a gente precisa de bons talentos para isso, né? Que são os condutores, os guias. E a gente começou a entender, a sacar essa questão do guia. O guia, Belinha, numa visitação, ele é vital, ele é imprescindível, é uma coisa que não tem como você ter um bom trabalho de visitação turístico sem que você não tenha guias topados, como se diz. Porque o guia, ele vai fazer o visitante enxergar o que ninguém está vendo. O guia, ele vai fazer uma narrativa do que ninguém nunca escutou, para o cara entender, para o cara ver, para o cara sentir, para o cara mergulhar, para o cara se emocionar. Esse papel é do guia. Aí nós fizemos uma capacitação, um curso de guias turísticos aqui na cidade, que foi um sucesso, diga-se de passagem. Trouxemos profissionais qualificados para isso, para falar sobre o turismo em todos os aspectos, de como mostrar uma determinada área, um determinado espaço, uma determinada peça. Você leva uma pessoa para um local que tem duas pedras grandes. O cara passa por ali e, no máximo, ele pode achar bonito aquelas pedras. Mas, quando você conta o que aconteceu naquele espaço, ele passa a fluir uma energia bacana para o visitante. E quem tem que fazer isso é o guia. Ele tem que conduzir o visitante a se emocionar, a dar esse mergulho, a entrar em êxtase. Então, precisa se capacitar. E foi isso que nós fizemos com esse curso. Para você ter uma ideia, Belinha, eu já tenho notícia de 3 ou 4 pessoas que participaram do curso e depois do curso abriram receptivos. Ah, que coisa boa. Um desdobramento, né? É um desdobramento, é bacana isso. Inclusive, vocês levaram uma pauta muito boa, que foi uma pauta necessária, urgente, mas que nem sempre todo mundo leva para os projetos, que é a inclusão. Houve um ensino de Libras também, e vocês têm guias também que já conversam em Libras e que podem receber pessoas com esse ensino. Isso é bem interessante, né, Domar? Belinha, a gente tem que pensar em todos os aspectos. Isso daí não precisava mais nem ser em curso de turismo, porque, para mim, se não tiver Libras, se não tiver o banheiro adaptado com aquele suporte para as pessoas que têm mobilidade reduzida, se não tiver rampa, está errado. Então, tem que incluir todo mundo agora. Não tem essa... algo geral mesmo. Agora tem que ser uma geral mesmo. A gente precisa se recriar, se rever, repensar. Precisamos fortalecer nossos valores em cima da inclusão social. Então, nós estamos trabalhando com Libras agora. Em todas as nossas atividades tem a intérprete de Libras e já tem outras pessoas que já estão estagiando com ela, já estão escoradas nela
se adequando no uso habitual da Libras. Sim, a gente às vezes tem essa preocupação tanto em ter outras línguas, né? O inglês, traduzir para o espanhol, e muitas vezes a gente esquece do mais simples, que é a linguagem de sinais, que pode ter uma integração maior, uma inclusão das pessoas, dos nossos semelhantes, que precisam estar inseridos e inseridas também nesse contexto. E esse projeto tem tido um resultado bem bom, essa visita guiada das trilhas. Eu participei uma vez, eu fui para uma trilha lá em Alagoas. Eu também sou trilheira, sou amante dessa prática. E com a coisa do passarinho que você falou, eu vim ficar mais interessada porque Vinícius Gregório, meu amigo, poeta, é um passarinheiro, junto com Tiele, a esposa dele também poetisa, e são passarinheiros e criaram até um projeto chamado Sertão Passarinhos, e eu passei a me interessar mais porque eu já fazia trilhas, mas com um olhar muito voltado para a flora, enfim, para algumas questões de plantas e algumas outras coisas que eu já gostava. E a coisa do passarinho me veio depois, com muito dessa influência deles dois. E numa das trilhas de Alagoas que eu participei, me chamou a atenção que tinha uma senhora, e ela veio da China para o Brasil para fazer trilhas, e o foco dela na trilha era o pé do umbuzeiro, era o umbu. Eu não lembro exatamente qual o motivo, mas ela conversou, a pessoa que estava guiando também falou para a gente, mas tinha algum foco de pesquisa, enfim, o umbu como uma planta do sagrado, uma planta sagrada, e acho que a pesquisa desta mulher passeava por essa história, e ela veio unicamente para ver o pé de umbu, uma coisa muito, muito nossa, uma coisa que a gente está habituado, e eu fui olhar para o pé de umbu, mesmo já passando por tantas trilhas, mas com um olhar diferente, uma pessoa que atravessa uma distância gigante para ver o que a gente vê todos os dias. Então, esse diferencial tem essa... A gente tem essa missão até, que é uma coisa muito pesada, né, de ter missão, obrigação, mas de olhar também, de fazer despertar esse olhar diferente para o que já é nosso. Exatamente, Belinha. É justamente isso. Uma outra coisa também que eu digo sempre, a gente precisa ganhar a cidade, ganhar um empoderamento geral das pessoas. Aí nós temos alguns projetos em execução que funcionam o ano todo, que a gente seleciona alguns meses do ano para livrar as escolas do período de provas, mas que é um projeto, uma ação, quero chamar de ação, de levar escolas para conhecer os equipamentos turísticos e históricos da cidade. Então, a gente também tem um trabalho desse tipo, porque a gente precisa que as pessoas, que o cara do mototáxi, que o cara do restaurante, o garçom, a garçonete, eles saibam o que é que tem na cidade. A gente precisa ter as crianças ou adolescentes entendendo o que tem a cidade, como a cidade chegou a esse ponto que nós estamos hoje, como foi Serra Talhada no século XVIII, no século XIX, no século XX e na atualidade. Então, essa necessidade de envolver a cidade, de envolver as pessoas, ela também é imprescindível para o bom funcionamento, não somente do turismo, mas da nossa cultura. Sim. Você está ouvindo o podcast A Voz da Poesia. Eu sou Isabelle Moreira e neste episódio converso com a Nildomar Williams. Uma vez a gente conversando aí em Serra Talhada, dentre tantas conversas e tantos papos que a gente já teve, eu achei interessante quando você me disse que essas coisas do cangaço, muito do que tem hoje no museu, que é um equipamento muito importante do nosso Pajeú e do estado inteiro, inclusive apontado como um museu de referência, um museu de um modelo a ser seguido, pela maneira como se existe, se estrutura. E você disse que uma parte desse acervo antes era decoração de sua casa e da casa de Cleonice, que é essa figura maravilhosa. Cleo é uma figura incrível, uma ativista cultural, igualmente produtora cultural. Foi a primeira Maria Bonita do grupo de chachado Cabras de Lampião, ainda produtora do grupo Cabras de Lampião. A gente já falou de Karl Marx aqui, que foi o lampião do grupo até recentemente, né? A saída de Karl é bem recente, mas que ainda está em vários projetos, atua no Massacre de Angico como lampião. Sandino, que
seu filho também está ativo, enfim, participa de tudo. Vocês também são uma família de cangaceiro, né? Que negócio é esse aí? Ô, Pelinha, meus meninos nasceram e foram criados no meio dessas coisas de cangaceiro, né? Como eu falei logo no início, esse acervo ele era meu, né? Ele decorava minha casa. E quando eu fui me casar com. Eu toda a vida tive. Quando eu fui me casar com Cleonice, a gente não tinha nada, eu não tinha nada para botar dentro de casa, né? Então aí eu digo, eu vou levar minhas coisas do cangaço, tá tudo aqui. Aí nós conseguimos uma casa lá no bairro onde a gente mora até hoje. E eu organizei tudo, porque eu tinha que organizar de uma forma de museu, né? Naquela sequência, tudo mais. Então eu montei tudo direitinho. Aí quando o Cleonice chegou, aí eu disse, pronto, você pode vir olhar aqui a casa da gente. Ela entrando assim, aí fez, mas Domar, porra, é tudo de cangaço, que coisa linda, tudo antigo. Eu disse, mas você ainda não viu nada. Vem aqui, aí eu levei ela para o quarto. Aí quando ela chegou no quarto, aí a cama de casal estava forrada com um lençol estampado, Lampião e Maria Bonita. Eu digo, é assim, se faz. Aí, meus filhos foram criados, Max, Sandino, eles nasceram nesse ambiente. Eu botava músicas e cantava, assim, sem saber cantar mesmo, músicas do cangaço para acalmar Max dormir. Aquela poesia que tem no espetáculo do Grupo de Chachado, que Lampião declama, me juntei a Sebastião Pereira, com o Pedro Desgraça, Max aprendendo a falar e declamando aquela poesia. Depois Sandino aprendendo a falar e declamando aquela poesia. Toda a vida declamei aquela poesia para eles e botava, tinha ela gravada para eles escutarem. O tempo todo era música de cangaço dentro de casa. Da mesma forma que eu tenho essa paixão pelo cangaço, na verdade eu tenho uma paixão pela história, Belinha. Eu não descolo a questão dos fazendeiros, dos coronéis, do aspecto religioso, do aspecto social, do aspecto econômico, que foi os sertões do Nordeste na época do cangaço. Então eu pesquiso, eu estudo todos esses detalhes, porque para mim o cangaço não era apenas cangaceiros. O cangaço eram todas as pessoas que estavam no ambiente, no território que aconteceu o cangaço, que aconteceram as ações dos cangaceiros. Porque o cangaço ser apenas os cangaceiros está errado. As pessoas eram beneficiadas ou as pessoas eram perseguidas pelos cangaceiros. Então, todos estão no mesmo ambiente, no mesmo território, no mesmo espaço. Então, eu me debruço em entender e compreender o pano de fundo da sociedade rural dos sertões da época do cangaço, até para poder ter uma lucidez do cangaço da vingança, do cangaço social, do cangaço de honra. Né? Então, isso aí me ajudou. O ambiente que eu nasci, que eu fui criado, dentro da feira, a casa da minha família ainda hoje é dentro de onde acontece a feira, e eu nasci, fui criado ali, meu pai era dono de comércio, de bares, dentro da feira, nos lugares mais difíceis, eu estava ali dentro escutando histórias e gostando de tudo daquilo. Foi a melhor formação que eu tive, né? De ver os preconceitos, de ver as dores, de ver as angústias das pessoas, do homem do campo. Eu vi saques de feira, aquela farra, aquelas confusão, aquela alegria da porra, meio mundo de forró, meio mundo de tudo no mundo. Esse ambiente, ele revelou para mim quem somos. Ele não revelou o que era a cidade, não, o que eram as pessoas. Revelou quem sou eu. Revelou quem éramos nós naquele meio ali. Eu acho que isso me ajudou a me cristalizar, a me lapidar, né? Por aí. Domar, o nosso papo tá bom demais, está uma prosa maravilhosa, como é sempre bom conversar com você. Mas eu queria saber agora o seguinte: nós sabemos que o machismo está presente em toda a sociedade.
e que na nossa sociedade patriarcal, durante muitos anos, se alimentou essa ideia de que o homem, para ser forte, tinha que brigar, tinha que andar armado, ser violento, e até mesmo vestir determinadas roupas, usar determinados cortes de cabelo, para que pudesse ser considerado um cabra macho. Isso ainda é bastante cultuado em algumas situações e famílias, infelizmente. E em muitos casos possui até anuência e incentivo de governo e de instituições, a gente sabe bem disso. O cangaço ele foi um movimento violento. Foi um movimento também formado por homens e mulheres, mas que tinham os homens ali como um papel de destaque. Eu queria saber de ti, Domar, você que é um estudioso, enfim, que estudou toda essa evolução comportamental e cultural dentro do cangaço, e que é um homem branco, que é um homem hétero, o que é ser um cabra macho? Isso mudou? Não mudou? Belinha, primeiro, na questão do cangaço, o tempo era outro, mas já se tinha uma compreensão, já havia vários momentos que era uma compreensão completamente diferente do que se pensa hoje, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos. A Maria Bonita, ela usava um vestido que era uns 4 ou 5 dedos acima do joelho, quando os vestidos na época eles eram do meio da canela para baixo, né? Mais ou menos isso, né? O dela era uns 4, 5, 6 centímetros acima do joelho. Ali não era apenas 4, 5 centímetros acima do joelho. Ali era uma moral acima de qualquer machismo, de qualquer uma outra coisa, né? Ali era um rompimento de barreiras. A gente olhar somente que era o vestido curto porque faltou tecido no cangaço, não foi. Pode ficar certa que não foi a economia de tecido. Aquilo dali era um rompimento de barreiras. Todos os cangaceiros entraram, todos os agricultores, todos os homens que se tornaram cangaceiro foi por uma questão de vingança, qualquer vingança, de honra, qualquer coisa assim. Maria Bonita não, ela não entrou para vingar a porra de ninguém, não. Ela era casada, ela estava em crise com o marido, mas era uma mulher casada. Ela foi porque ela tinha que romper com tudo, com um monte de coisas. Eu não estou querendo dizer que Maria Bonita lia as feministas da época. Não se trata nada disso. No cangaço era o seu tempo, com as pessoas rompendo tudo isso. As pessoas rompendo todas essas barreiras. E a gente, e nós, as gerações posteriores, nós fomos criados com esse sentimento do cabra macho, sertão do cabra macho, nordeste do cabra macho. Eu fui criado num ambiente, num espaço, como muita gente, né, que era o cabra macho mesmo, o valentão, o cabra que botava uma peixeira, um revólver na cintura, que dava tapa, que acabava. Quando ia-se embora da festa, ele acabava a festa. E era tanto cabra macho nessa história que eu muitas vezes questionava. Porra, eu sou um cabra macho, eu não tenho coragem de botar uma faca na cintura, eu sou um cabra macho, nunca tive um revólver. Eu sou um cabra macho, nunca pensei em absolutamente nada disso. Então tá errado esse cabra macho. Eu comecei até a questionar esse cabra macho. Até que eu cheguei à conclusão que o cabra macho não é porra de nada daquilo. Aquilo é um cabra safado, que não tem vergonha na cara, que tá batendo na mulher, um cabra macho. O cara que, para ele ter respeito, ele precisa de uma peixeira, de um revólver. Ele não é nada de cabra macho. Cabra macho sou eu, cabra macho são as pessoas que respeitam as mulheres. A primeira vez que eu me referi a essa releitura do cabra macho, eu me referi a cuspindo no chão. O cara que está num local e cospe no chão, ele é cabra macho aonde? Para me escarrando no chão. Em que é que ele é cabra macho? Porque dando murro na mesa. Chega bêbado em casa, batendo na mulher, espancando o filho. Que cabra macho é esse? Para mim, eu digo, rapaz, esse termo cabra macho, eu também não quero perder esse termo, não, porque ele é muito bonito. Eu também não quero perder esse termo, não. Só que eu vou usar ele diferente. Eu vou adotar para mim, vou ensinar as pessoas nas minhas aulas, nas minhas oficinas, onde tiver, e quero que as pessoas repliquem isso daí, que cabra macho é o cara que respeita, né?
Cabra macho é o LGBTQI. Cabra macho é o cara que quer viver massa, preservar a natureza, que não anda sujando o chão. Para mim, esse é o cabra macho. Então, todas essas coisas têm que ser repensado. Tudo que nós aprendemos, não é preciso a gente, para ser de raiz, ser estúpido, não. Não é preciso. Pelo contrário, se você for mergulhar na história, entrar na história, as pessoas que nos inspiram, lá do passado, lá de trás, eles foram na frente da sua época mesmo. Eles não são inspiração para você estar faltando com respeito a ninguém, não. Então, para mim é isso aí. Eu enxergo a questão do cabra macho e eu tenho certeza que quando eu comecei a provocar isso aí nas conversas, nas aulas, em entrevistas, em um projeto que eu fiz, um projeto cultural sobre essa questão do cabra macho, né, de trabalhar com adolescentes nas comunidades sobre a questão desse macho. Né? Então, eu tenho certeza que a gente contribui muito mais com novos horizontes, com uma melhor forma de se viver, sem necessariamente sem se afastar das raízes, mantendo as raízes, mantendo a tradição, mas ser do seu tempo, ser esse novo homem que a gente precisa recompor, essa nova história que a gente precisa escrever sobre esses novos versos que precisam serem ditos. Eu acho que é isso que a gente sonha. Nós somos construtores de sonhos, Belinha. Eu acho que é isso, ser feliz. Eu sou muito com isso daí. Diz que o que é bom dura pouco, mas na verdade dura o tanto que a gente precisa. É sempre bom conversar contigo. Mais uma vez eu quero te agradecer, quero agradecer a tua participação e quero também que tu saiba que este espaço agora do podcast, que eu estou por aqui, mas um espaço de projeto que é meu, é também um espaço teu, é um ambiente nosso e que sempre vai estar à tua disposição. Então, mais uma vez, muito obrigada por partilhar um pouquinho do teu tempo comigo, com a gente e trazer tanta coisa boa, tanto papo bom. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Um cheiro. O nosso podcast fica por aqui, mas aguardem que no próximo episódio vamos ecoar ainda mais a voz da poesia e fiquemos com a poesia da vez. Sertão teu, sertão meu, sertão de nós. Num açude sangrando, a farra é boa, Dom Pinote, tibum, muito frecheiro, sugestão de presente é miaeiro pra menino não ter dinheiro à toa. Beber água de pote, de quartinha, janta boa coalhada com farinha, descansar numa rede e logo após, conversar com os vizinhos na calçada, sob a bênção da noite enluarada, sertão teu, sertão meu, sertão de nós. No domingo, ir à missa bem cedinho. Sábado é dia do povo fazer feira, comprar carro de lata, baladeira, quebra-queixo, castanha e alfinim. Tomar caldo de cana e com certeza, se tiver em jejum, dá na fraqueza, dá moleza no corpo, até na voz. Igualmente um pirão de meio-dia, quente e gordo pra ter mais energia, sertão teu, sertão meu, sertão de nós. Assistir uma dança de reisado, um cavalo marinho e um forró, uma banda de pife sem ter dó, dança frevo, cirando e até chachado. Numa roda de coco entrar dançando, poder ver um poeta improvisando sobre um mote tristonho e muito atroz, de um vaqueiro que quase não mais come, porque vê seu cavalo passar fome, sertão teu, sertão meu, sertão de nós. De um pneu conseguir fazer balanço, pendurado num galho de um buzeiro, ver os calos nos pés de um tropeiro, relembrando as viagens sem descanso. Tirar a roupa quarada do varal, perceber como é gênio um Lorival e as tiradas de pinto em tom veloz, ver em Jackson o pandeiro de beleza e em Dedé enxergar a sua pureza, sertão teu, sertão meu, sertão de nós. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia.